Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Nós vamos agora começar um novo assunto, que será misturar e reagir. Um novo assunto de química, ok? Bem, aqui nós vamos ver a diferença entre uma mistura e uma reação química. E vamos ver também como eu posso identificar visualmente uma reação química. Então vamos lá, né? Primeiro, antes de começar a mistura e a reação, se existe uma mistura, existe um meio que faça a mistura, que será, no caso, para nosso entendimento, esse diluente vai ser a água, certo? Vamos trabalhar com água, que é o mais comum. Então, veja, definição de diluir. Primeiro conceito que nós vamos ver. Diluir é adicionar água a uma solução pré-existente, certo? Para que a gente diminua a concentração. A gente faz isso em casa no dia a dia. Quando você tem um suco que está muito doce, com muito açúcar, você coloca um pouquinho de água para diminuir a concentração do açúcar, para ele ficar menos doce. Se botar muito, diminui tanto que ela fica aguada, sem doce. Então, quando você está fazendo esse processo, adicionando água em uma mistura, né, isso é uma solução, eu tenho uma diluição, certo? Nosso suco, olha o exemplo que a gente deu aqui do suco. Ó. Nós temos o suco aqui em pó, não é isso? O refresco em pó. E se acrescenta água. Ficou muito forte. Porque a gente diz muito forte, mas o químico diz que ficou concentrada, certo? Uma solução forte, a gente viu lá atrás, já que é concentrada. Então, eu vou colocar mais água até aquela solução ficar menos concentrada. Então, sempre que eu estou colocando água em uma solução, eu estou diluindo. Ok? Estou diluindo. Na verdade, é isso aí. E agora, o que é reagir? Reagir é diferente de misturar. Eu ali, quando eu coloquei água naquela solução, eu só misturei água ao pó. Eu só misturei água ao pó. Mas reação é outra coisa. Reagir vem de uma reação química, certo? Então veja, vamos para a definição. Quando eu tenho a transformação da matéria numa reação química, primeiro a gente tem que saber que o que era antes da reação não vai mudar e se transformar em algo a mais. Se eu voltar para cá, vou até voltar aqui para a gente ver aqui, ó, eu coloquei aqui, eu misturei aqui a esse pó água. Não é isso? Esse refresco em pó, misturei água. Aqui, todo esse refresco em pó está aqui dissolvido. Não mudou, não deixou de ser refresco em pó. Certo? Só mudou a concentração e a forma. Agora ele está diluído, aqui ele está em pó. Então isso é uma mistura, certo? Na reação química há uma mudança na estrutura. Na reação química há uma mudança na estrutura da substância, formando produtos. Quando eu tenho reagentes, eu vou ter reagentes lá reagindo, por isso é reagente. E vai se transformar em uma nova coisa que a gente chama de produtos. Vamos lá, vamos lá para a nossa cozinha. Na nossa cozinha, quando você vai fazer o feijãozinho do dia a dia, o feijãozinho está lá duro, você coloca água, coloca tempero e aquece. Quando você aquece, há uma reação química no feijão e o feijão deixa de ser o feijão cru, se transforma no feijão cozido. Não é diferente, não há uma diferença bem grande. É isso por quê? Porque houve uma reação química, certo? Na reação química, a alteração na estrutura. A alteração na estrutura da substância, se transformando em novos produtos. Ok? Então, essa é a diferença de uma reação química. Certo? Veja. Eu coloquei um exemplo que vocês podem até fazer em casa, quem quiser, por curiosidade. Se eu pegar limão e colocar aí um pouco de bicarbonato, vai haver uma reação química. Certo? Aí você vai notar essa reação química aqui. Não, aqui eu não vou ter mais limão, nem mais bicarbonato, eu vou ter outra coisa. Certo? Vou ter outro produto. Então nós vamos ter aqui um exemplo de uma reação química. Resumindo, reação química, eu vou ter reagentes se transformando em produtos. Certo?
e a sua composição química não é a mesma. O feijão cru é o mesmo que o feijão cozinhado? Não. Por quê? Porque ele sofreu uma reação química. Bacana? Então, este é o conceito primordial de reação química. Ok. Aí existe a diferença entre misturar e reagir. Né? A mistura, você não... Deixa eu baixar esse rapazinho aqui. Ó. Em uma mistura, você vai ter apenas... não vai ter uma reação química. Vai apenas misturar essas duas ou mais substâncias. Ok? Numa substância química. Numa mistura. E eu tenho dois tipos de mistura. Deixa eu colocar o rapazinho aqui de novo. Eu tenho dois tipos de mistura. Certo? Mistura homogênea e mistura heterogênea. A gente conhece no dia a dia tranquilo e calmo. A mistura homogênea apresenta uma só fase. Mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que danado é fácil, professor. Para nosso entendimento, fase é a cor que a mistura apresenta. Certo? Então, se a mistura apresenta apenas uma só cor, se eu tenho uma mistura e ela apresenta uma só cor, ela é homogênea. Se eu tenho uma mistura e apresenta duas ou mais cores, ó, ela é uma mistura heterogênea. Vamos voltar. Mistura. Quando é uma mistura por duas ou mais substâncias. Eu boto duas ou mais substâncias lá. Nessa mistura, se ela apresentar a mistura apresentar apenas uma cor, que a gente fala de fase aqui, se vocês querem, quando estiver anotando, botar um parênteses e colocar cor, era até interessante, né? Essa mistura é homogênea. Se apresentar mais de uma cor, ou mais de uma fase, eu tenho uma mistura heterogênea. Vamos para aqui para um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um copo eu tenho sal e água. Quando eu misturo os dois, você colocou uma pitadinha de sal aqui dentro desse copo com água. Me diga uma coisa, você consegue ver esse sal dissolvido aqui? Não. Não é isso? Por que você não consegue ver? Porque ele está dissolvido. Ou seja, aí você olha para o copo aqui, ó, eu já coloquei o sal. Você não viu mesmo? Coloquei bem rápido aqui. Você consegue ver o sal aqui? Não. Você está vendo aqui apenas uma fase. Eu estou dando o sinônimo de cor. Uma só cor aqui, ó. Então eu digo que isso é uma mistura. Eu tenho uma mistura homogênea, que as misturas homogêneas também são chamadas de solução, certo? Mas aqui é mistura homogênea. Esse negócio de solução a gente vai ver mais na frente. Só vejo uma cor, eu tenho uma solução, certo? E eu chamo de mistura homogênea. Isso que é solução, mistura homogênea, tá ok? Que é também chamado de solução. Vamos lá. E aqui? Eu coloquei agora aqui, eu coloquei óleo e água. Misturei. É isso? Estão misturados aqui. Porque a gente tem a capacidade de mistura é que um está bem dentro do outro. Não, nem sempre. Existem misturas que não acontecem, mas estão lá. Certo? São separados aqui. Quando você olha aqui a mistura entre óleo e água, o que é que você está vendo aqui? Está vendo a mesma uma só fase, como esse caso aqui? Não, aqui você vê duas fases. Voltando, está vendo a mesma cor aqui, ó? E aqui eu vejo duas cores diferentes. Então, nesse caso, a mistura é heterogênea. Esse conceito é bom a gente ter sempre com a gente, ok? Evidências de uma reação química. Quais são as evidências de reação química? Vamos lá. Primeiro, você pode ver uma reação química quando libera gás, certo? Olha, bicarbonato com um ácido aqui, libera gás. Então eu estou vendo aqui uma reação química, produção de gás. É um exemplo de reação química. Está fumaçando, professor. Então, está reagindo. Eu tenho formação de um precipitado. Olha, precipitado, vamos ver aqui, eu vou baixar o rapaz. Precipitado é a formação de um sólido durante uma reação química. O sólido formado, olha, eu tenho 2 litros. Quando coloco mistura, forma um sólido. Esse sólido é precipitado. Certo? Vamos ver aqui. Olha, aqui eu tenho uma solução caindo aqui, incolor. Eu tenho uma solução aqui, ó, incolor. Quando mistura as duas, forma um sólido amarelo.
Ou seja, houve uma reação química e esse sólido amarelo é o precipitado, certo? Mesma coisa aqui, eu tenho esse precipitado aqui pode ser branco e aí depende da reação química, certo? E o rapazinho ficou no meio. Olha, para vocês visualizarem melhor aqui, ó, certo? Tá vendo aqui soltando gotas e eu vendo a reação. Eu também posso verificar a mudança de cor aspecto, ok? A mudança de cor aspecto da reação química. Olha, eu tenho aqui açúcar sendo aquecido. Eu tenho açúcar, eu aqueço ele até que ele muda completamente de cor. Aqui o açúcar é branquinho e virou o nosso caramelo. Ou uma peça, o ferrugem em cima de uma peça. O ferrugem é uma oxidação, é uma reação química do ferro com o oxigênio do ar. O químico chama de oxidação, a gente chama de ferrugem. Mas que mudou a cor, então houve uma reação química. Certo? E também pode ser por alterações de energia. Certo? Agora esse rapaz vai botar aqui bem embaixo aqui para ele não atrapalhar a gente. Certo? As alterações de energia. Existe uma reação química que libera energia. Eu chamo de exotérmica. A fogueira. Toda combustão, todo fogo é uma liberação de energia. Ok? Todo fogo, toda combustão, toda queima é uma reação química com liberação de energia. Ok? Então, quando você vê alguma coisa queimando, está liberando energia. É uma reação química. Porque, por exemplo, a madeira aqui, ó, deixou de ser madeira para ser outra coisa. Gás carbono e água, viu? A reação aqui. E nós temos as reações que são endotérmicas. Eu coloquei aqui o nosso feijãozinho cozinhando. Isso aqui parece que é um baião de dois, né? Tem arroz e feijão. Eu coloquei essa foto aí para visualizar isso aí. Essa reação só ocorre porque eu estou aquecendo. Então, eu tenho uma reação exotérmica provocando uma reação endotérmica. Aonde é que entra isso? Na nossa cozinha. Lá tem um fogão, reação de combustão, do gás de cozinha. E nós temos a cocção dos alimentos. Ou seja, nossa cozinha é o maior laboratório de todos. A gente faz química todo dia no percebe. Quando você está no laboratório, aí tem lá procedimento metodológico. Aí você tem lá reagentes. Lá, aí o químico vai lá, separa os reagentes. Não é isso? E depois vai olhar o procedimento metodológico. Coloque 10 gotas de fulano de tal, 10 gotas de ciclano de tal, agite, isso é no laboratório, né? Use o almofariz, pulverize a amostra, depois faça uma diluição, dissolva em água, isso no laboratório. A mesma coisa a gente faz na nossa cozinha. Você tem, no lugar de reagentes, lá você tem uma receitinha de bolo, tem ingredientes. Não é isso? Aí você separa lá a farinha de trigo, ovos e por aí vai. Aí lá tem modo de preparo. Bote, quebre 2 ovos numa tigela tal. Mantenha seu marido afastado que você vai melar as coisas. E aí você tem a sua receita de bolo. É uma mesma coisa no laboratório. Nossa cozinha é um laboratório. Então, as reações, você pode perceber ela pelas alterações de energia, né, mudança de cor. Então, essa é a diferença de misturar e reagir. Ok? Nossa atividade da semana vai ser simples. Vocês vão pegar esses slides e copiar no caderno. Vamos tirar foto e enviar pelo Google Formulário. Eu quero no caderno porque vai ser o nosso ponto de estudo. Certo? Eu quero no caderno. Lembre-se, tem essas figurinhas aqui, ó. Vocês não precisam escrever essas, lógico, tirar fotos ou desenhar as figurinhas. Certo? Se vocês quiserem botar na frente aqui abaixo, uma fogueira, feijão queimando, né? Aí aqui mudança de cor, não precisa colocar nada. Aí vocês podem colocar esse exemplo aqui, mudança de cor. É a nossa evidência para ver uma reação química. Então, açúcar sendo aquecida, a ferrugem. Então vocês podem fazer isso aí, certo? Como exemplo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos copiar no caderno, após assistir esse vídeo, transferir para o caderno, esses slides, copiar, e tirar fotos e enviar pelo Google Formulário. Um bom estudo para vocês.